Falar sobre contratos no âmbito do Sistema S é fundamental para otimizar os resultados dos profissionais que atuam nesse segmento. E é por isso que nós recebemos aqui nos estúdios da JML, mais uma vez, a advogada Caroline Rodrigues da Silva, para discutir mais peculiaridades dessa temática. Acompanhe esse bate-papo que começa agora. Carol, as entidades do Sistema S devem nomear fiscal para seus contratos? Qual é o papel desse profissional? Carol, considerando o regime jurídico administrativo que é aplicável às entidades do Sistema S, por conta dos recursos públicos que administram, uma das prerrogativas dessas entidades justamente é a de fiscalizar os seus contratos. A entidade deve avaliar, até por conta do princípio da eficiência, se todos os seus contratos estão sendo rigorosamente cumpridos pelo contratado. Nesse caso, cabe às entidades definir previamente as contratações quem será o fiscal, que deverá orientar e verificar todas as questões relacionadas às obrigações das partes. Então, deve designar alguém que tenha conhecimento sobre aquele objeto e ele deve anotar em registro próprio todas as ocorrências, encaminhando para a autoridade competente sempre que houver algum descumprimento para instrução do processo administrativo competente. E quais são as penalidades aplicáveis aos contratos? Como estabelecer essas sanções no documento, no contrato, Carol? O regulamento de licitações do Sistema S definiu no artigo 32 que as entidades do Sistema S devem aplicar as penalidades estipuladas no instrumento convocatório e nos seus contratos, além da possibilidade também de aplicar a suspensão do direito de licitar e contratar com as entidades pelo prazo de até 2 anos. Porém, considerando a aplicação do princípio da legalidade, as entidades do Sistema S só poderiam aplicar penalidades que estejam estipuladas em lei. E a lei que as estipulou, justamente a Lei 8666. Nesse caso, então, as entidades podem, considerando que a suspensão é a penalidade mais severa, aplicar também advertência e multa, que pode ser tanto compensatória em relação aos prejuízos que podem decorrer do descumprimento, como moratórias, quando houver o atraso no cumprimento das obrigações. As penalidades, Carol, elas devem ser definidas com proporcionalidade e razoabilidade, sendo estipuladas as penalidades mais severas nas hipóteses em que os descumprimentos gerarem maiores prejuízos às entidades e penalidades mais brandas para aquelas hipóteses nas quais não haja tanto prejuízo. São esses os critérios para a estipulação das penalidades. E como que acontece o processo punitivo de uma empresa, Carol? Considerando a necessidade de instauração de um processo administrativo para isso, é importante que o fiscal, assim que verificar o descumprimento de uma das obrigações do contrato, já encaminhe o seu relatório para a autoridade superior para que possa instaurar esse procedimento. Esse procedimento deve sempre atender para a aplicação do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao contratado que ele possa se defender, apresentar suas justificativas em relação àquele descumprimento a que lhe foi atribuído. São essas as questões, Carol. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Continue sempre de olho nas novidades e dicas que a JML prepara com exclusividade para você. Até a próxima!